E se o destino de viagem mais hypado e supostamente barato da Europa for tipo uma armadilha financeira silenciosa? Uhum. E, ao mesmo tempo, um país que está passando por uma inflação dolorosa de 32% oferece, ironicamente, o maior desconto de luxo do continente. Exato. Hoje a gente vai rasgar aqueles panfletos de turismo clássicos e olhar para os bastidores. Porque planejar uma viagem só olhando o preço de hotel em aplicativo É um erro básico. é como tentar adivinhar o clima olhando pela janela, sabe? Sem ver a previsão dos ventos globais. O objetivo da nossa análise profunda de hoje é justamente cruzar duas realidades muito diferentes. Isso. A gente vai além das aparências, porque a ideia de que o custo se resume à diária do hotel é uma ilusão gigantesca. O que dita o peso no bolso são coisas invisíveis, né? Guias atualizados de custos de viagem para o verão europeu de 2026. Guias super detalhados tipo Monkey Travel, Travel Tourister, Nomadic Mat e o Never Ending Footsteps. Exatamente. E nós cruzamos tudo isso com um relatório macroeconômico super denso da ING Think. A missão é descobrir onde está o verdadeiro valor financeiro. Como, por exemplo, a política monetária dita exatamente quanto custa uma cerveja gelada num bar de Praga. Porque a macroeconomia não afeta só quem trabalha na bolsa de valores. Ela viaja na mochila de qualquer pessoa que cruza uma fronteira. Os bancos centrais são os verdadeiros arquitetos do orçamento de quem viaja. Com certeza. Então, vamos começar com um belo choque de realidade, né? A gente tem essa ilusão de que viajar para um país em desenvolvimento é sinônimo de viagem barata. É o famoso país pobre, turismo barato, o que é uma falácia. Total. Se a gente olhar para a Albânia, por exemplo, tem um hype gigantesco em cima da Riviera Albanesa. De Ksamil, o pessoal vende como o destino mais barato da Europa. Nossa, o TikTok tá cheio disso. Mas quando a gente cruza os dados de 2026, a realidade é que quem viaja para lá está gastando uns 80 euros por dia. 80 euros? Isso quebra toda aquela narrativa de destino quase gratuito. O que está acontecendo lá? É o que chamamos de custos de fricção transacional. A Albânia tem um turismo explodindo, claro, mas a economia lá resiste muito à digitalização. É quase 100% baseada em dinheiro vivo. No leque, né, a moeda local. E andar com papel moeda tem um custo logístico muito, muito alto. Altíssimo. As fontes são unânimes. A infraestrutura financeira te cobra um pedágio o tempo todo. Tem caixas eletrônicos cobrando 5 euros por um único saque. Caramba, 5 euros só para tirar o seu próprio dinheiro. Sim, e você não tem escolha, porque as pousadas e restaurantes raramente aceitam cartão. E tem a questão do transporte também, que costuma salvar o orçamento em outros lugares, mas lá é caótico. Os guias falam daquelas minivans privadas, os furgões, né? Sem horário fixo, sem tarifa transparente. Além de que a comida típica, tipo o bairro, que é a Fergessé, é bem pesada, cheia de laticínios e pimentões, então a pessoa acaba buscando restaurantes mais turísticos. Que cobram mais caro. E as praias famosas lá estão cobrando de 20 a 25 euros só para uma espreguiçadeira. É um imposto invisível contínuo. É tipo comprar um carro usado super barato, sabe? Mas você gasta uma fortuna com manutenção, o motor vaza óleo. A Albânia te atrai pelo preço de vitrine, mas o custo operacional engole a sua economia. Perfeita analogia. O turismo lá é imaturo estruturalmente. Mas aí a gente vira o jogo e olha para a Turquia. Nossa, a Turquia é um caso bizarro nos nossos relatórios. O país está com uma inflação de 32%, mas, para quem vem de fora, a viagem está uns 40% a 50% mais barata. Sim, é um espelho reverso da Albânia. A Turquia tem uma economia moderna, madura, mas sofreu um choque cambial terrível. O Banco Central deles mantém a taxa de juros em 38,5%. 38,5%. Isso deve ser devastador para quem ganha em lira turca. Destrói o poder de compra local. Mas para o estrangeiro, 1 euro está comprando entre 50 e 52 liras turcas. É um desconto massivo. Mas, peraí, vamos desempacotar isso. Se a inflação está lá em 32%, os preços dos menus nos restaurantes não deveriam subir na mesma velocidade e anular essa vantagem toda? Deveriam, em teoria. Mas na prática existe o lag econômico, um atraso. A moeda no mercado internacional despenca muito mais rápido do que a padaria ali da esquina consegue imprimir um cardápio novo. Ah, então abre uma janela de oportunidade. Exatamente. O poder de compra em euros ou dólares é maximizado. E ao contrário da Albânia, a Turquia tem infraestrutura. Você paga tudo por aproximação, não tem aquela taxa de 5 euros do caixa eletrônico sugando seu dinheiro. Entendi. O dinheiro vai direto para o consumo, você não perde na fricção. Mas as fontes dão um alerta bem sério sobre a Turquia, né? A questão da telefonia... Nossa, sim. O roaming. Como a Turquia não está na zona de roaming gratuito da União Europeia,
Quem usar dados móveis lá sem cuidado pode receber uma conta de milhares de euros. Milhares. É a armadilha moderna, cara. A macroeconomia te dá o desconto. A infraestrutura de cartão de crédito te salva. Mas se você não comprar um eSIM local, a operadora de celular te leva à falência. Pois é preciso entender a infraestrutura como um todo. Bom, se uma moeda fraca é o paraíso para quem viaja, o que acontece quando a gente vai para um lugar com a economia bombando? Vamos olhar para a Europa Central, para o antigo bloco do leste europeu? Essa região é fascinante. Deixou de ser um refúgio de mochileiros falidos para virar um polo de crescimento forte. Os relatórios destacam a Polônia, a República Tcheca e a Hungria. O PIB polonês está voando. Eles estão esperando uma entrada massiva de fundos da União Europeia agora em 2026. O zloty está super forte. E a coroa tcheca também. A economia está vibrante, os salários estão subindo, só que isso pressiona a inflação, o que faz o Banco Central Tcheco adotar uma postura bem rígida, bem hawkish. Hawkish, né? Aquele termo do mercado financeiro. Como isso bate no bolso de quem está só querendo tirar umas fotos em Praga? Bate direto no câmbio. Um banco central hawkish joga os juros lá para cima para frear a inflação interna. Isso atrai investidor estrangeiro, o que fortalece muito a coroa tcheca. Para quem tenta comprar essa moeda usando o dólar ou o real, fica tudo muito mais caro. A pessoa vai para Praga achando que vai gastar moedinhas e se assusta. E a Hungria com o forint segue uma linha parecida com essa coisa de taxa de juros alta? Sim, mas o relatório foca muito no carry trade lá na Hungria. Carry trade. Tá, explica isso pra gente de um jeito que não pareça uma aula de economia de Wall Street. Como isso muda o preço do café em Budapeste? Tá, pensa assim. Investidores globais pegam dinheiro emprestado num país com juro zero, tipo o Japão. E aí eles investem esse dinheiro na Hungria, porque o Banco Central húngaro paga juros altíssimos. Ah, entendi. Eles ganham na diferença das taxas. Isso. E ao fazer isso, eles compram bilhões de forintes húngaros, criando uma demanda gigante pela moeda. O forinte fica forte artificialmente. E aí o turista que chega lá paga a conta desse câmbio forte. Se a moeda forte, a economia boa, deixam o destino mais caro para quem vem de fora, o sucesso de um país não acaba meio que estragando a festa do turismo econômico? Estraga a festa do turista, mas protege o cidadão local, né? A política rigorosa do Banco Central protege a população contra choques diários de preço. O turista paga mais, mas encontra um país estável. Faz todo sentido. Mas vamos trazer isso para as ruas. Praga, Budapeste e Cracóvia. Pegando essas três cidades, como essas forças se traduzem na prática? É aí que entra a infraestrutura local que a gente conversou. Praga, por exemplo, é a capital da cerveja. Você ainda acha uma Pilsner Urquell por uns $2,20. O que é ótimo, mas o orçamento diário em Praga nos guias está batendo entre 50 e 85 dólares. Por que tão caro se a cerveja é barata? O problema de Praga é a geografia. Ela é linda, muito fotogênica, com a Ponte Carlos e o castelo, mas o centro histórico é minúsculo. Todo o turismo se concentra ali. Fica todo mundo espremido. O que cria uma bolha imobiliária surreal. A acomodação engole quase todo o seu orçamento de 50 a 85 dólares. Em 2 ou 3 dias você vê tudo, mas paga muito caro por dormir lá. Tipo um diamante polido na vitrine, né? Perfeito, mas caríssimo. E Budapeste? O relatório coloca ela com um custo médio de 40 a 70 dólares por dia. Budapeste é o oposto de Praga na geografia. É uma metrópole enorme, dividida pelo rio Danúbio. Tem aqueles banhos termais de Széchenyi, os bares em ruínas, arquitetura grandiosa. Eu chamaria de um parque de diversões complexo. O problema lá não é falta de espaço, é que tudo é muito longe. Você gasta muito comprando passes diários de transporte público. O orçamento vaza no deslocamento e na logística. E aí a gente chega na Polônia, em Cracóvia, que é o maior paradoxo desse bloco. Total. Como a gente falou, o zloty polonês é a moeda mais forte da região, a economia está bombando. Pela lógica, Cracóvia devia ser a mais cara, mas é a campeã absoluta do custo-benefício. Exato, com médias de gastos bem menores que Budapeste, ficando ali entre 40 e 70 também, mas puxando para o limite inferior. É como achar uma peça de luxo num brechó super barata e autêntica. E dá para fazer tudo a pé, é super segura, é também a base principal para visitar Auschwitz, que é um local histórico essencial. Mas o que mais me chama a atenção são os tais bares de leite. Ah, os bares de leite são fascinantes do ponto de vista econômico. As fontes dizem que dá para comer uma refeição autêntica gigante por uns 5 dólares nesses lugares. Mas espera, se a moeda da Polônia é tão forte, como os donos desses restaurantes não estão cobrando 15 dólares o prato? Porque esses bares não seguem a regra do livre mercado. Eles são remanescentes da era comunista, antigos refeitórios de trabalhadores, e a chave do mistério é que eles são altamente subsidiados pelo Estado.
Caramba, então o governo paga a diferença para o restaurante não falir? Sim. O objetivo é manter tradições e garantir que a população local, os estudantes e trabalhadores, tenham acesso à comida barata, independentemente do sucesso macroeconômico do país. Ou seja, a economia do país vai tão bem, arrecada tanto, que o governo tem dinheiro para bancar esses bolsões de custo de vida baixo. E quem visita Cracóvia acaba surfando de graça nessas políticas sociais. É o turismo inteligente puro. Não é só sobre buscar país em crise. É sobre achar onde o próprio Estado subsidia a infraestrutura e a cultura. Sensacional. Mas digamos que a intenção seja ir para o fundo do poço dos preços. Aquele orçamento ultra apertado. Se Cracóvia é campeã do custo-benefício organizado, onde a gente acha preços na faixa dos $30 por dia, mas sem aquele caos e fricção da Albânia. Aí a gente tem que ir para os Balcãs, para a Bulgária e para a Romênia. Elas têm preços assustadoramente baixos. As fontes colocam Sófia na Bulgária, exigindo só de $30 a $55 por dia. Uma refeição completíssima lá, com a típica shopska salada e um ensopado, quase nunca passa de $8. E o transporte em Sófia custa $1,50 por dia. É incrivelmente acessível. E na Romênia, Bucareste e cidades medievais da Transilvânia, como Sibiu e Brasov, também estão nessa faixa de $30 a $55. O país tem de tudo, né? O Palácio do Parlamento, praias no Mar Negro, o Delta do Danúbio. E a comida de rua é quase de graça. Aqueles rolinhos de carne, os missi, custam uns $3. E os guias ainda dão a dica de usar aplicativos tipo BlaBlaCar ou pegar trens regionais lentos para se hospedar nas redes Balkan Backpacker. Mas aqui entra uma contradição absurda no relatório macroeconômico quando a gente olha para a Romênia. Sim, a anomalia do leu romeno. A 4% do PIB. Qualquer livro básico de economia diz que, nesse cenário, a moeda local tem que derreter. Deveria estar em queda livre, mas não tá. Não tá. O leu romeno é absurdamente estável em relação ao euro. A linha do gráfico não mexe. Como um país com 10% de inflação e déficit alto consegue manter a moeda forte, garantindo que o estrangeiro consiga planejar a viagem sem sustos de câmbio? É porque a estabilidade lá não é orgânica, é artificial. O Banco Central da Romênia age com uma força brutal no mercado para ancorar a moeda. Mas de onde eles tiram dinheiro para fazer isso se o país tem déficit? Eles estão esperando a entrada de mais de 10 bilhões de euros em fundos da União Europeia agora em 2026. Eles usam essa perspectiva, esse cofre gigantesco de euros, para intervir diariamente no câmbio. Eles seguram a própria moeda, o leu, comprando ela e vendendo euros, impedindo que a inflação de 10% desvalorize o dinheiro. Nossa, então é uma intervenção artificial direta financiada pelos impostos europeus. Exato. Isso mascara a inflação real para o mercado externo. E para quem viaja, isso é um cenário de ouro. Porque os custos de base locais ainda são muito baixos, tipo o aluguel e a comida, mas a estabilidade da moeda faz com que seus dólares ou euros tenham um poder de compra previsível e constante. Não tem aquela montanha-russa diária. É uma anomalia gerada por forças maiores atuando como uma âncora invisível. É uma janela que pode não durar para sempre, mas que para 2026 é perfeita. Se você chegou até aqui, é porque tá levando isso a sério. Então faz o seguinte, salva esse vídeo, porque você vai querer rever esse conteúdo na hora de planejar sua mudança. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e deixa o like. A gente se vê no próximo.